Eu amo me arrumar, mas o tanto que eu tenho preguiça de me maquiar não tá escrito. Só que daí eu tô animada hoje porque eu tava com uma dificuldade, gente, de segurar a base. Eu já tô com a pele hidratada, só que uma coisa que deu certo pra mim, e eu não tava fazendo antes da make, foi passar protetor solar. Normalmente eu estou amando usar esses dois tons de base. É o da MAC, que tem o fundo amarelo, e esse da Catarina Hills. Agora eu vou te contar o segredo que tá segurando essa make. Tanto a Catarina Hill com a MAC. 2 gotas de blindagem. 2 a 3 gotinhas de blindagem. Essa é da Visela. E eu ponho juntinho, tá 4, com as bases. E aí que eu mexo. Que eu misturo, que eu misturo, que eu misturo, que eu misturo. Guardou que eu passei hidratante e protetor, né? Aí agora, com o pincel, eu venho batendo essa base. Gente, eu juro, eu tava com essa dificuldade e tava me desanimando, porque eu tava ficando com o nariz que tava abrindo. Tipo, ficando um aspecto de uma maquiagem mal feita, sabe? O nariz abrindo e a maquiagem não tava durando nada. Então, tipo, eu fazia daqui a 2 horas, nem parecia que eu tinha passado base. Então, eu não tava nem fazendo na realidade. Já tava só passando um corretivo e deixando. Aí agora eu vou batendo. Agora olha o segredo. Eu ia agora passar a esponja. Então, antes de passar a esponja, eu vou borrifar um fixador em líquido. Ó. Esse fixador é da Maria Margarida. Aí agora eu venho com a esponja. Só pra dar o toque final. Aí depois que eu passei a esponja no rosto inteiro. Olha que legal. A mesma coisa que eu fiz com a base, eu vou fazer com esses 2 corretivos agora. Esse da MAC e esse da Visela. Esse com um tom mais claro e esse com o fundo amarelado, igual a base. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar uma gotinha só de blindagem. Gente, isso aqui tá fazendo uma diferença enorme pra mim. Aí eu venho agora e pego um pouco do mais claro, ponho aqui também e vou fazer essa misturinha. Em vez de pegar com o pincel, eu já venho direto com a esponjinha e vou aplicando. E não tá craquelando. Tá ficando assim, tipo, perfeito. E tá durando muito isso aqui. Muito, 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 muito. Agora eu vou pro contorno. E tem contornos mais caros, mas esse tom desse contorno da Atracta, e ele, o bichinho tem tempo. Tem tempo e vai ficar, olha, o tanto. Já tem mais de ano esse contorno. E eu uso muito, eu uso basicamente ele. Aí eu venho aqui, ó, e faço 2 bolinhas aqui. Aí eu faço 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Embaixo eu dou uma riscadinha mais leve e acabou. Aqui no nariz eu já faço diferente. Ó, eu pego aqui, tá vendo? Tiro o excesso e venho fazendo bem levinho pra não ficar muito marcado. Ó. Pronto, 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 pronto. Agora nós vamos esfumar com a esponja também esse sombreado. Cuidado pra não ficar bem marcado aqui, então você esfuma bem, pelo amor de Deus. Mesma coisa puxando pra cima aqui. E aqui, ó, você vai também dando essas batidinhas e puxando pra cima e pra baixo. Ó, tá vendo como ela some? E fica bem bonito. Às vezes eu nem passo o blush. Hoje mesmo eu não vou passar blush. Só vou deixar esse contorno com iluminador. A mesma coisa. E aqui eu tenho 2 pó pra gente fazer, sei lá. Eu tenho esse 2 soltos. Esse da Boca Rosa e esse da Dior. Esse da Dior tem partícula de brilho. Eu amo. Mas hoje, como eu quero que fique mais mate, eu vou usar o da Boca Rosa. Então eu vou colocar aqui. É quase o mesmo tom os dois. Olha o truque como eu faço pra não ficar com muito excesso. Eu venho aqui, ó.
E vou com o pincel fino, só aplicando embaixo aqui dos olhos, para não ficar aquelas linhas, sabe, marcadas. Não tem aquelas linhas que a gente odeia que fica marcada. Eu dou uma camada bem fininha. Aí eu pego o pincel maior e desmarco. Enquanto isso, eu vou selando só as partes que eu quero selar. Essa parte aqui eu não selo, porque eu gosto que ela fique com esse efeito natural, mais glow, sabe? Então eu venho aqui pro pescoço, eu venho pra testa, que eu não gosto que fique. E eu venho aqui. Só nessas áreas mesmo. Não uso muito pó no rosto, assim. Não tira assim. Aí depois que eu fiz essa camada fina, eu venho com um pumpzinho, um triângulo, e faço essa aplicação. Por que eu não fiz direto? Porque quando eu faço direto, parece que segura muito o produto. E quando eu faço a aplicação fininha primeiro, ele não segura, ele só faz realmente selar. Então eu deixo aqui, né, esse pump, e depois eu venho com o pincel e tiro o excesso. E fica do jeitinho que eu quero. Feito isso, agora eu vou vir com um contorno em pó pra selar. Eu tenho esse da Boca Rosa, que eu amo, e tenho esse da Dior. Inclusive, esse terceiro da Boca Rosa é o mesmo tom desse da Dior. Eu vou usar o da Dior agora e vou colocando por cima, ó. Por cima, não faz nem tanta diferença, porque ele já tá contornado. É só pra realmente segurar mais. E venho contornando. Cuidado com a mão desse contorno. Pra não ficar muito marcado, não ficar feio. Aí com o mesmo pincel que eu já tô fazendo isso, tá vendo? Eu venho aqui no côncavo, tá vendo? E já faço aqui, ó. E ele encontra, meio que encontra. Ficar muito bonito essa maquiagem. Tanto pro dia quanto pra noite. Essa pele, né? Então, vou fazer a maquiagem completa. Aí agora eu vou vir com esse quarteto de iluminador da Dior e vou pegar e vou aplicar aqui. Esse iluminador, ele é muito lindo, gente. Pense no investimento que todo mundo deveria fazer, é esse quarteto. Primeiro, que ele dura uma vida. E segundo, que é difícil superar, porque as partículas não deixam aquela coisa craquelada e nem artificial, entendeu? Você pode trazer também aqui pra sombra e deixar como o efeito fica bonito, tipo, eu acho lindo. E ficou assim. Só passei um lápis do contorno dos lábios, passei um gloss. E, gente, isso aqui pra mim é a maquiagem que eu amo. E se vocês gostaram, comenta aqui que eu trago a parte 2 com o olho, outro tipo de make. Essa make pra mim serve de dia e de noite. E é uma make que, tipo, me deixa confortável, entendeu? Então eu fico aqui, ó, de bonita, sem exagero, mas ela também não abre. Então é uma maquiagem que ela é leve, ela tem uma cobertura, mas ela não abre. Eu fico segura, porque eu aprendi do jeito certo usar tanto fixador e tanto passar o protetor antes, que eu não tava passando. E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo.